Oi, pessoal. Vamos então concluir o assunto que estávamos tratando na aula passada, que é o assunto das placas tectônicas e as principais consequências ou os principais fenômenos relacionados à teoria das placas tectônicas. Então, nesse segundo vídeo, nós concluiremos esse assunto, esse tema, falando dos dois principais fenômenos relacionados à teoria das placas tectônicas. Veremos o vulcanismo e os terremotos. Existem ciências que estudam esses dois fenômenos. O vulcanismo é estudado pela vulcanologia e os terremotos por uma ciência chamada sismologia. Então, vamos começar aqui pelo vulcanismo. O que é vulcanismo? Vulcanismo é muito simples, nada mais é do que a saída do magma, que está naquela camada chamada manto. Ele passa pela crosta saindo acima da superfície terrestre. Não só a saída do magma, mas também a saída de cinzas, gases também. Então, o vulcanismo é basicamente isso, muito simples, a saída do magma por conta da enorme temperatura e pressão que existe no interior do planeta Terra. Nosso planeta, eu costumo dizer que ele é bastante instável e imprevisível em sua estrutura interna. E enquanto essa rocha pastosa semi-derretida ela está abaixo da superfície, é chamada de magma. A partir do momento que ela passa da superfície, ela aparece, ela passa a se chamar não mais magma, mas lava, que vai se solidificar quando sair aqui na superfície e vai formando, com o passar do tempo, os vulcões. Então, essa figura ela mostra as placas tectônicas e por onde o magma vai sair. O magma ele vai quebrar a crosta e vai sair por esse espaço por entre as placas tectônicas. É basicamente por onde o magma sai. É basicamente onde temos a concentração maior dos vulcões, entre as placas tectônicas. Então, nesse mapa das placas tectônicas, se formos observar onde estão os vulcões, eles estão sempre entre uma placa e outra. Essas linhas aqui são os limites entre as placas. E observamos que os vulcões eles estão exatamente, em sua grande maioria, entre uma placa e outra. É só irmos seguindo o caminho na superfície terrestre, por entre uma placa e outra, que veremos que os vulcões eles estão exatamente entre as placas tectônicas. Então, na linha entre as placas tectônicas, no limite. Agora, pessoal, já até de certa forma caminhando para o final, porque basicamente veremos só esses dois fenômenos, o vulcanismo e os abalos sísmicos, vamos falar agora dos terremotos, ou o nome científico dos terremotos, abalos sísmicos. E o que são os terremotos ou abalos sísmicos? São os tremores. É o movimento da crosta. Basicamente, aí por conta do movimento brusco das placas tectônicas. O local no interior do planeta onde ocorre o terremoto, o abalo sísmico, é chamado de hipocentro. E onde ele é mais sentido na superfície, onde a energia chega com a maior intensidade, é o que chamamos de epicentro. Só a nível de curiosidade. Existe um aparelho chamado sismógrafo que ele vai detectar e até, de certa forma, medir a intensidade de um terremoto. É um aparelho até muito simples. Ele é colocado num lugar tranquilo, assim, explicando de uma forma bem simplória. Tem uma caneta e tem um papel que vai passando, a caneta vai riscando o papel. Então, se houver um tremor, a caneta vai detectar
em linhas de sobe e desce, detectando esse tremor. Então, ó, nessa linha aqui ela vinha reta, porque não havia tremor. De repente, de forma bem simples, a Terra começa a tremer. A crosta começa a tremer, aqui ela começa a tremer mais, significando que ela está tremendo com mais força, a caneta está subindo e descendo muito rápido. Então, o sismógrafo, ele é o aparelho responsável por detectar terremotos. Muitas vezes, há terremotos, há abalos sísmicos que as pessoas nem sentem, mas que existiram, que foram detectados ali pelo sismógrafo. Aqui nós temos a chamada escala Richter. É a escala que vai medir a intensidade dos tremores ou dos terremotos. Então, é uma escala que vai de 1 até 9. Então, vamos ver aqui a escala de tremor e de danos dos terremotos. De 3,5 a 5,4 é percebido, mas causa poucos danos. Então, terremotos ou tremores de 1, 2 pontos na escala Richter praticamente são imperceptíveis. A partir de 3,5 já começa a causar danos. De 5,5 a 6 danifica edifícios. Olha aqui. Ele vai mostrando as principais consequências de cada intensidade de tremor aí na escala Richter. De 6,1 a 6,9 já é muito perigoso em áreas que são populosas, como grandes centros urbanos. De 7 a 7,9 pode causar grande destruição. E acima de 8 tem potencial para dizimar cidades inteiras. Então, nós tivemos aí um terremoto de 8,9 no Japão. O Japão ele sofre muito com os tremores, com os abalos sísmicos, porque o Japão está entre 3 placas tectônicas. Então, é um país que sofre com os tremores. Então, é comum nós ouvirmos na mídia, houve um terremoto de 6 graus na escala Richter. Então, essa é a escala que vai medir a intensidade dos tremores. Quanto maior, de 1 a 9, quanto mais próximo de 9, mais destrutivo é. A partir de 3,5 graus na escala Richter, ele já começa a causar danos, ainda que leves. E aqui, pessoal, nós temos os principais terremotos. E assim como eu falei sobre os vulcões, os principais terremotos eles também vão ocorrer entre as placas tectônicas. Se formos olhar no mapa, os principais terremotos se encontram entre as placas ou na borda das placas tectônicas, é onde treme mais. Porque as placas elas se movimentam muito lentamente. Então, às vezes, uma placa agarra na outra. E aí vai criando, vai acumulando uma tensão, uma energia que quando solta, ela se movimenta mais rápido, gera o tremor. Então, os vulcões e os terremotos, eles acontecem predominantemente nas áreas entre as placas tectônicas. É só observar. Que, por exemplo, o Brasil é um país que possui poucos terremotos ou terremotos muito fracos. Por quê? Nós estamos no meio da placa, no centro da placa, então aqui treme menos. Onde vai tremer mais? Entre as placas tectônicas. Olha aqui, gente. Nessa parte da Ásia aqui, como tem vulcão e terremoto. Já há também, inclusive, nas cidades ou países que sofrem muito com terremotos, os prédios eles já são construídos com toda uma tecnologia preparada para lidar com os terremotos, como no Japão, por exemplo. Então, por exemplo, existem grandes molas na base dos prédios para eles poderem balançar e não quebrar. Existe toda uma tecnologia
para os prédios, quando houver o terremoto, o tremor, eles não irem abaixo. Então, o homem ele vai desenvolvendo tecnologias para lidar com os problemas que lhe aparecem. Então, mudanças estruturais custam caro, mas são essenciais na hora em que a Terra começar a tremer. Agora vamos falar dos maremotos e tsunamis. Então, o que é um maremoto? Maremoto nada mais é do que um terremoto, do que um abalo sísmico, melhor dizendo, só que não é abaixo do continente, mas abaixo do oceano. Olha aqui. É um tremor que aconteceu abaixo do oceano. Se for um tremor abaixo do continente, é um terremoto. Se for um tremor que ocorreu abaixo do oceano, é um maremoto. Porque tanto os continentes quanto os oceanos, eles estão acima das placas tectônicas. Então, se uma placa bate na outra abaixo do oceano, nós teremos aí um maremoto. E esse maremoto ele pode gerar uma onda gigante chamada tsunami, que pode arrasar as áreas próximas aí ao litoral, como aconteceu na Ásia alguns anos atrás, matando milhares de pessoas. A Ásia também sofre muito com os tsunamis, que são essas ondas gigantes causadas aí por um maremoto, por um abalo sísmico que aconteceu abaixo do oceano. Aí mais um exemplo ilustrativo. Houve o abalo sísmico abaixo do oceano, gerou uma instabilidade muito grande e o mar se agitou, formou uma onda gigante. E quando essa onda chegar aqui na superfície continental, quando chegar no litoral, vai arrasar esse litoral. Lá na Ásia, cidades litorâneas já até se preparam para o pior. Então, basicamente, os maremotos e os tsunamis, eu costumo fazer uma comparação bem grosseira de colocar uma bacia d'água e dar um soco embaixo. A água ali dentro vai ficar turbulenta. Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico. O que é isso? É uma área entre as placas tectônicas, formando uma espécie de círculo ou de ferradura. E o que tem nessa área? Ora, entre as placas tectônicas nós temos o quê? Os vulcões e os terremotos. Então, o Círculo de Fogo do Pacífico é toda essa área aqui, com uma concentração muito grande de quê? De terremotos e vulcões, chamado Círculo de Fogo do Pacífico, porque se localiza aí no Oceano Pacífico, entre as placas tectônicas, entre o continente americano, a Ásia e a Oceania. Toda essa linha aqui forma o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área entre placas tectônicas com muitos vulcões e terremotos. Por fim, vamos falar de tremores ou terremotos no Brasil. Então, olha só que curioso. O Brasil teve 248 tremores de terra em 2020 e outros 30 apenas em janeiro deste ano de 2021. A fonte aí a imagem de um tremor em 2007 em Minas Gerais, a casa foi totalmente destruída. Mas, Fernando, você não disse que o Brasil estava no centro da placa tectônica, que não tinha terremoto aqui no Brasil? Sim, o Brasil, de forma geral, ele é uma área de estabilidade geológica ou estabilidade tectônica. Os terremotos aqui, eles são bem mais fracos do que em comparação com lugares entre as placas. Mas, mesmo assim, mesmo estando no centro de uma placa tectônica, essa placa em que o Brasil está localizado, chamada placa sul-americana, ela foi formada do encontro de muitas outras placas. Então, existe ali uma sobreposta à outra. Às vezes, elas se movimentam nas partes
inferiores da superfície, elas se acomodam e isso gera tremores. Outra situação também é que, às vezes, há tremores no Brasil, mas o foco do terremoto foi a milhares de quilômetros. Teve um terremoto, um tremor lá na Bolívia que foi sentido em várias partes do Brasil. E por que que isso acontece? Porque a energia do tremor, ela se desloca pela crosta terrestre. É igual se eu pego uma corda, a ponta de uma corda aqui, você pega a ponta da corda aí. Se eu fizer esse movimento, você vai sentir a energia chegando aí. Então, o Brasil ele tem tremores, tem sido cada vez mais estudados, mas basicamente os nossos terremotos eles são de baixa magnitude, de baixa força. E por fim, um mapa aí com os tremores com magnitude igual ou superior a 3,5 graus na escala Richter entre 1955 e 2012, mostrando que nós temos aí, de certa forma, até bastantes tremores, mas mesmo assim somos considerados uma área de estabilidade tectônica, por estarmos no centro da placa e não na beirada, na borda, que é a parte que sofre mais. Como o Japão, por exemplo, o território japonês está entre várias placas. Então, os nossos tremores, nunca ocorreu um tremor de magnitude enorme que arrasou tudo. Não, os tremores brasileiros eles são razoáveis em comparação com os outros lugares aí do mundo. Então, pessoal, assim nós terminamos esse nosso assunto aí vendo vulcanismo e abalos sísmicos.